Olá, você que acompanha o AgroMais. Hoje temos mais um convidado de alto nível, cumprindo nosso objetivo de trazer sempre conteúdo de qualidade. Nosso obrigado aos parceiros da agência Campo Digital, da W Congress e da rede Inove, que são os nossos parceiros que viabilizam esse projeto aqui, que já tem quase um ano que estamos trabalhando com ele, com o objetivo de promover o agronegócio e levar conteúdo de qualidade sempre através de pessoas que trabalham em prol desse setor. Para essa conversa aqui hoje, nós temos um convidado muito especial, o Luiz Fernando Cavalheiro Pires, ele que é advogado, ele que é também produtor rural da região das Missões, no Rio Grande do Sul, pós-graduado em Direito Agrário, atualmente trabalha como assessor da presidência da Farsul, que é a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, uma das federações mais atuantes de todo o nosso Brasil. E tem um trabalho muito forte com lideranças dentro do agronegócio, com lideranças jovens, principalmente até porque ele é um jovem que tem ajudado o agronegócio brasileiro a mudar de patamar. Luiz, seja muito bem-vindo, uma pessoa que pude conhecer ao longo da minha trajetória profissional também. Obrigado por aceitar o convite. Valeu por estar com a gente aqui hoje, promovendo esse conteúdo do agro que é tão importante. Seja bem-vindo. Fala um pouco para a gente, para o pessoal conhecer quem é o Luiz Fernando Pires, aí que está trabalhando no agro já há muito tempo. Obrigado, Luiz. Bom dia, Gabriel. É um prazer muito grande poder falar com o AgroMais. Prazer muito grande estar com o amigo. Sabe da minha admiração pelo teu trabalho, o trabalho que desempenhas junto ao SINDAG, junto ao setor. É um grande profissional, um grande amigo, né? Importante, e que tem, na essência, essa vocação e esse propósito de lutar pela defesa daquilo que nós amamos e acreditamos, que é o agronegócio, que é a vocação, né, Gabriel, justamente do nosso Rio Grande, do nosso Brasil, e nos orgulha muito justamente poder estar ao lado dos nossos produtores rurais, ao lado do Brasil, que dá certo, e o Brasil que, na pandemia, não só abasteceu o mercado interno, o mercado brasileiro, para mais de 200 milhões de brasileiros, mas que exportou produtos de alta qualidade, sustentáveis para mais de 180 países. Então, isso realmente é um motivo que nos enche de orgulho mesmo. Falando, então, justamente quem eu sou, quem é o Luiz Fernando. Luiz Fernando, sou natural de São Luís Gonzaga, região das Missões, produtor rural, filho e neto de produtores, tanto por parte de mãe como por parte de pai, ou seja, o campo está no nosso DNA, está na nossa essência. A gente tem muito orgulho das nossas raízes lá. E sou formado em Direito na PUC, em Porto Alegre. Desde a PUC, procurei, obviamente, fazer especializações e cadeiras relacionadas ao setor, contratos agrários, a questão ambiental, as questões trabalhistas, que envolvem o dia a dia do homem do campo. Depois de formado, fiz especialização nessa área, justamente para estar sempre ao lado do produtor rural. E tive a felicidade, né, Gabriel, um amigo que sabe um pouco dessa história, de ter conhecido pessoas que nos deram oportunidades. Dentre as pessoas, eu quero lembrar o nosso saudoso e querido amigo Carlos Ivassi Esperotto, o Esperotto, como é conhecido por muitos, que presidiu a nossa Federação da Agricultura por 20 anos e que me convidou, na época, junto com o Paulo Moglia, que era o coordenador do grupo de jovens, para assumir a coordenação da Farsul Jovem, a qual eu presidi de 2012 a 2018, por 6 anos, portanto, e pude ter o privilégio de conhecer muitos jovens produtores, muitos jovens interessados em querer somar e agregar junto ao nosso setor, representar, procurar justamente levar a verdadeira mensagem do agro, desfazer mitos e inverdades, que o amigo sabe que infelizmente surge muito em relação ao nosso setor. E nessa oportunidade, então, pude formar núcleos jovens junto aos sindicatos rurais, aumentar essa rede de contatos, que é muito importante, e defender o nosso setor, além de levar conhecimento a esses jovens, trabalhar já desde aquela época, um tema que o amigo conhece como poucos, que é a questão da sucessão, o planejamento das propriedades rurais, que é tão fundamental para que o campo tenha continuidade, né? Além disso, depois de um período, fui convidado para fazer a parte jurídica ambiental da Farsul, palestra sobre Código Florestal, Cadastro Ambiental Rural, tudo isso que envolve a questão agora, inclusive, da reservação de água, dos licenciamentos ambientais. Depois de um período, até pela experiência que eu tive um privilégio, Gabriel, de ter morado em Brasília também durante 2 anos,
acompanhar a discussão do Código Florestal, que vai fazer 10 anos agora, entre 2011 e 2012, então pude aprender como é que funciona o Congresso, e por ter tido essa experiência em Brasília. Por conhecer muitos parlamentares, prefeitos, vereadores, o nosso saudoso Esperoto me convidou, então, em 2014, para assumir também a parte institucional parlamentar da Farsul, né, a qual eu faço desde aquele momento até hoje. O amigo sabe, a parceria Farsul e Sindag, a gente tem uma sintonia muito grande nesse sentido, e a importância de nós estarmos monitorando, sendo propositivo junto aos parlamentares, aqueles projetos que são do nosso interesse para que sejam aprovados, sejam para o bem dos nossos produtores, do Rio Grande do Brasil, e aqueles que vão impactar o nosso setor, vão impactar o produtor, a gente trabalha justamente para que não sejam aprovados, levando justamente aos parlamentares notas técnicas, as posições da federação e dos produtores em relação a esses temas. Então, em resumo, justamente essa nossa atividade que a gente faz com muito carinho, e estamos agora, obviamente, numa sintonia muito forte com os nossos produtores e com as entidades, trabalhando nessa questão da estiagem, que infelizmente, né, Gabriel, tem atingido muito o nosso Rio Grande do Sul aqui. Com certeza, e parabéns aí pela construção de carreira, né? Uma carreira curta, dá para se dizer, né? Um jovem aí, mas já com muitas entregas, com muitos resultados e dentro de uma instituição extremamente reconhecida hoje, que é a Federação da Agricultura, e em todo o Brasil e também fora do Brasil. Basta ver aí os relacionamentos construídos, né, pela entidade. Parabéns aí pelo trabalho e obrigado, né, por sempre a gente estar trabalhando em sintonia. Algo que nos interessa muito entender um pouco mais, o público que nos segue aí também é muito curioso, e aí pedir para você explorar um pouco mais o tema. Você, né, já comentou que por 6 anos presidiu a Comissão Jovem da Farsul. Qual é a grande importância que tem trabalhar dentro do agro os jovens? Puder falar um pouco disso, né? E quanto esta comissão jovem ela acabou expandindo, né? Dentro dos sindicatos rurais, que tem várias comissões hoje também, que me parece que é fruto disso, né? Puder explorar um pouco mais esse tema aí, falar da importância desse investimento nos jovens dentro do agronegócio, por favor, Luiz Fernando. Perfeito. Sabe que isso me enche de orgulho, né? Porque realmente a minha história dentro da federação, ela começa e passa pelos jovens. Os jovens têm feito um papel fundamental hoje, que é justamente atuar junto aos colégios, né? Tanto no ensino fundamental como no ensino médio, também justamente nas universidades, tanto federais como particulares, né? Públicas e particulares, justamente para levar a mensagem não só a nível de capacitação e qualificação desse jovem, para que ele chegue com melhor conhecimento e agregue nas propriedades rurais, mas também para desfazer aqueles mitos e as inverdades. Tanto na questão, vou citar uns exemplos aqui, Gabriel, que o amigo conhece muito, que é a questão das inverdades em relação ao uso dos defensivos agrícolas, né, que surge, os ataques, por exemplo, a aviação agrícola, né, que é constante, a gente sabe da importância que a aviação agrícola tem, mas as pessoas que não têm noção da realidade acabam escutando mentiras e acabam multiplicando essas mentiras. Então, nós temos um papel, através dos jovens, de usar as redes sociais, que é fundamental hoje em dia, né? As redes sociais, elas atingem muitas pessoas que nós não temos o alcance, muitas vezes, dos nossos eventos presenciais, que são eventos mais voltados ao produtor mesmo. E a nossa ideia, então, é levar na sociedade como um todo, justamente a verdadeira imagem, a verdadeira produção do que representa o produtor rural, de fato, que representa o agronegócio como um todo, né, na geração de emprego e renda, no PIB brasileiro e na produção de alimentos, obviamente, para que esse público urbano, principalmente nas regiões metropolitanas, como Porto Alegre, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, enfim, a gente possa justamente comunicar. E o jovem, eu falei tudo isso para mostrar que o jovem tem sido fundamental nesse sentido da comunicação. E tem surgido, Gabriel, justamente pessoas muito capacitadas, né, jovens que têm justamente aquela linguagem, que sabem transmitir, às vezes, um conteúdo muito técnico, de uma forma mais simples, para que o leigo possa entender. Eu cito aqui uma jovem que é brilhante, começou pela Comissão Jovem, como a Camila Teres, tem feito muito bem esse trabalho, ela era da nossa Comissão Jovem da Farsul, a própria presidente da Comissão Jovem da Farsul, a Fernanda Guerra, que mostra o dia a dia da propriedade dela, dá dicas de gestão, de organização, ou seja, os jovens têm sido fundamentais nesse sentido, justamente, de levar a comunicação e a verdadeira imagem do agronegócio, e desfazendo, repito, mitos e inverdades. Além disso, nós sabemos que a atividade no campo ela deve ter continuidade. A vocação nossa é justamente isso.
que as novas tecnologias que aí estão, é uma tecnologia que está muito mais inserida nesse mundo digital desses jovens, que os mais experientes, aqueles que tanto fizeram e abriram as picadas para nós, justamente têm dificuldade. Então, o jovem tem se inserido nesse contexto, tem levado a inovação, o uso dessas novas tecnologias. Tanto é verdade que, se comparar, né, Gabriel, o agro brasileiro com o agro da Europa, por exemplo, o nosso público, de quem está à frente da propriedade, é um público muito mais jovem. A média aqui é 41 anos no Brasil, enquanto na Europa, nos Estados Unidos, é mais de 60 anos. Até, se eu não me engano, nos Estados Unidos é 67 anos. Então, todo esse contexto da inovação, digamos, do avanço que o Brasil teve, passa, assim, pela participação dos jovens no uso e no incremento da inovação e das tecnologias tão importantes para o agro. Então, o papel das comissões jovens é justamente trabalhar essa capacitação, essa qualificação, a sucessão planejada, né, o conceito de empresa rural e o inserimento deles, e mais do que isso, trabalhando justamente no fortalecimento junto ao sindicato rural, às federações, da classe rural como um todo, desfazendo mitos e inverdades e aqueles ataques às questões ambientais, por exemplo, que, na verdade, é pessoas que não conhecem a realidade, porque o nosso agronegócio, a amiga testemunha disso, é o agro mais sustentável do mundo. A nossa área de produção de grãos, por exemplo, né, Gabriel, é importante ressaltar, está em apenas 9% do território nacional. Nós temos 65% de vegetação nativa conservada, e desse percentual, 30% está dentro das áreas privadas. Isso é muito importante deixar muito claro para quem está nos acompanhando. Ou seja, nenhum país do mundo tem essas exigências que nós temos, e o Brasil é o país que sabe produzir da forma mais sustentável do mundo. E essa linguagem que nós conhecemos e que a própria NASA tem colocado por imagens satélites, o grupo jovem tem levado com muita eficiência aos grandes centros urbanos e colocado através das suas redes, tanto de comissões como particulares mesmo, a verdadeira mensagem do setor. Obrigado aí pelos esclarecimentos e para quem está nos acompanhando aqui, a sugestão que eu dou que sigam o Luiz Fernando Pires nas redes sociais, até para acompanhar. Nos deu uma aula agora aqui nos últimos 3, 4 minutos de dados do agro, uma visão global. Esse comparativo da idade, né, quando a gente compara o americano com o europeu com o brasileiro, mostra o quanto o Brasil tem um potencial gigantesco ainda, quanto a gente tem muitos anos de prosperidade para colher o agronegócio brasileiro. Obviamente, com os desafios que a gente tem, um ano é estiagem, outro ano é outra coisa, mas dentro disso a gente tem totais condições de seguir prosperando e seguir crescendo. Já na nossa segunda metade, indo quase para a reta final da nossa conversa aqui, vou explorar mais um pouco com você aqui ainda o papel do jovem para nós fechar com o agro depois. Falando do jovem, né, a gente está vendo potencial e parabéns, né, por esse trabalho das comissões jovens, realmente está dando um resultado que é incrível. Imagino, você falou muito bem, né, o orgulho que você sente, né, de ter feito parte dessa construção. A gente vê os frutos por aí hoje, você deu alguns exemplos aqui, é muito legal acompanhar isso. Agora, como é que você enxerga, né, que deve ser o caminho para que estes jovens formados nessas comissões que estão ocupando espaço possam ocupar espaços importantes de liderança dentro das federações, das associações, sindicatos rurais? Como é que tem esse caminho de preparação do jovem? Como é que deve ser esse caminho para que isso não fique só no potencial, mas que esses jovens, de fato, assumam as nossas entidades, assumam as questões políticas, inclusive, né, possam ocupar os espaços importantes dentro do Brasil? Sem combinar, né, Gabriel, a tua pergunta vai ao encontro justamente do real objetivo e do propósito do porquê ter comissões jovens, tanto na FADSul como nos sindicatos. E o objetivo é esse, é identificar, capacitar e qualificar novas lideranças para os nossos sindicatos rurais e para a Federação da Agricultura. Justamente porque nós sabemos da importância que tem de ter novas lideranças levando a mensagem e se somando no trabalho daqueles que vêm fazendo um trabalho ao longo dos anos muito importante para o nosso setor. O nosso presidente Gedeão Pereira, que o amigo conhece muito bem também, ele coloca e tem investido muito na Comissão Jovem. Inclusive, nós queremos dizer que, assim como o amigo colocou, e nos enche de orgulho, a gente está vendo o avanço dessa gurizada, que estão ocupando já espaços estratégicos, dentro dos sindicatos rurais, dentro de vereanças, dentro dos executivos municipais, como secretários, inclusive, fazendo um trabalho, então, não apenas da porteira para dentro, que é fundamental essa capacitação, essa qualificação, mas da porteira para fora, ocupando espaços estratégicos para que nós temos representantes que falem a linguagem do produtor e reconheçam justamente a importância que esse setor tem.
e mais que conheça a realidade de como trabalhar e o que é necessário para a vida do produtor rural. Então, na verdade, a Farsul tem, sim, investido muito. E eu vou citar um exemplo de um grande evento que é anual que nós fazemos, que é o Jovens em Campo, que é justamente um evento que a gente junta toda essa gurizada que está espalhada no interior das comissões jovens, junto com os nossos sindicatos rurais, e lá se trabalha temas específicos. No último evento, que foi em 2019, não podemos fazer, infelizmente, em 2020, 2021, fizemos virtual, né? Não aquele presencial, a gente trabalhou gestão, sucessão, inovação, e fizemos justamente na verdade, um workshop, nós chamamos lá, o Work Trabalho, assim, que é o sentido de colher desses jovens sugestões daquilo que eles acreditam que seria fundamental para a Farsul e os sindicatos rurais trabalharem, até para atrair mais jovens para participar conosco. Então, na verdade, hoje a Farsul tem apostado, um grande evento dela é justamente os Jovens em Campo, tem apostado muito, através das comissões, dando todo o espaço, né, e os nossos sindicatos rurais, obviamente, que já estão também oportunizando dentro das suas diretorias. Nós temos já hoje, Gabriel, inclusive, é importante citar, para quem está nos acompanhando, jovens que estão ocupando a presidência dos sindicatos, começaram pela comissão jovem e hoje estão na presidência. Aqui mesmo, eu estou aqui em Pinheiro Machado hoje, né? Estamos no evento da Regional 7 aqui, e eles estão conversando aqui do lado sobre alguns temas que atingem o produtor. Está o Francisco Amaral, que é um jovem lá de Santa Vitória do Palmar, neto do Dr. Flor Amaral, foi presidente da Farsul, que assumiu recentemente o Sindicato Rural de Santa Vitória do Palmar. Lá em Lagoa Vermelha, o Alisson era presidente da Comissão Jovem e agora assumiu diretamente já a presidência do Sindicato Rural. E assim nós temos vários jovens que participaram do CNA Jovem, da Farsul Jovem, que são secretários municipais, tanto da agricultura como do meio ambiente, né, que estão ocupando espaços em cooperativas, né, ocupando espaços em multinacionais, ou seja, ocupando espaços estratégicos justamente pelo aprendizado que eles tiveram ao longo dos anos. E o que eu sugiro para esses jovens, que é a tua pergunta, justamente para eles poderem estar preparados, não ter apenas o potencial, mas capacitados quando o desafio surgir, né? Eu sugiro a eles que eles estudem o máximo, façam o máximo de curso, aproveitem as oportunidades, façam estágio, né, se dediquem ao máximo, participe de entidades, seja da Farsul Jovem, das cooperativas, se procurem se relacionar com pessoas que tenham experiência e justamente para que quando surjam essas questões e essas oportunidades, eles possam estar o mais preparado possível, que saibam de perto o que é a dor dos produtores rurais, para que possam fazer um trabalho de resultado, um trabalho que realmente vai ao encontro daquilo que os produtores rurais estão doendo, está machucando o calo, digamos assim, né? Então, é nesse sentido que nós estamos sugerindo, e tem tido, assim, por exemplo, vou citar um exemplo de um amigo querido, que é um produtor rural em Alegrete, que tem oportunizado, através de uma escola que ele criou, que é a Universidade Esperança, né, e ele tem colocado na Fazenda Esperança estágios, lá onde ele mostra para esses jovens estudantes justamente como é que é o dia a dia da propriedade rural, ele é na pecuária, no caso, né, tem um trabalho de genética muito forte, e além disso ele tem sugerido livros, dado cursos, né, para esses jovens poderem também se posicionar, se colocar, e agora, esse ano, nessa linha que nós estamos querendo de qualificar esse jovem e capacitar, Gabriel, nós vamos fazer mais um grande evento dos Jovens em Campo, e a ideia da presidente, a Fernanda Guelli, da Comissão Jovem, é trabalhar justamente esses temas que têm nos machucado muito, que é a questão justamente das inverdades em relação ao consumo da carne, né, a pecuária nossa, que é tão atingida, com essa segunda sem carne, que é um absurdo, e coisa, nós vamos colocar isso, com pessoas capacitadas em relação a isso, as inverdades em relação aos agroquímicos, o Nicolas Vital vai estar lá, o amigo com certeza vai estar presente conosco lá para falar essas questões, né? Vamos trabalhar, então, esses mitos e inverdades em relação também à legislação ambiental, a importância de reservar água, linkando com a questão da estiagem, agora que está tão prejudicando os nossos produtores para aumentar a irrigação. Então, vamos trabalhar temas importantes e vamos fazer, inclusive, só para o amigo ter uma ideia, um simulado, né, como se fosse um debate de pessoas, todo mundo vai pensar a favor do agro lá, mas um embate lá, como é que seria com aquela pessoa que falava todas aquelas inverdades e como é que nós temos que se comportar e rebater com educação e bons argumentos essas inverdades que surgem num programa de rádio, numa universidade, num colégio, enfim, dar a esses jovens a oportunidade de eles estarem aptos e preparados quando virem justamente esses programas ou essas questões até de audiências públicas, onde vêm esses temas que acabam falando em verdades e como é que eles possam combater essas inverdades com bons argumentos. Parabéns, né? E bom saber que vem muita coisa boa por aí,
nesse investimento, né, da Comissão Jovem, de trabalhar isso, de preparar ainda mais os jovens com bons argumentos para rebater algumas coisas que são completamente absurdas. Essa contra a pecuária, eu sinceramente não consigo entender de onde surgiu esse negócio, e de vez em quando aparecem instituições grandes, inclusive no Brasil, apoiando esse negócio, depois se retrata tudo, mas é uma coisa que impressiona. Mas o nosso trabalho é trabalhar, sendo redundante aqui, né? O trabalho é trabalhar a comunicação e melhorar isso cada vez mais, preparar os jovens para assumir essas posições e poder argumentar, né, em alto nível, para mostrar que realmente dentro do agronegócio brasileiro estamos sim em alto nível. Hoje a gente dá aula para o mundo, então a gente tem que mostrar isso, inclusive internamente, né, dentro do Brasil, o quanto o Brasil é referência. Para nós fechar aqui, Luiz Fernando, te agradecendo você estando com a gente no Agro Mais, quero que você possa falar um pouco do futuro, né? Nossa última questão aqui é você como uma liderança que está assumindo papéis importantes, tem uma carreira ainda para ser trilhada, com certeza tem desafios novos vindo por aí para você também. Como é que você está enxergando esse 2022, 2023? Como é que você está vendo o futuro do agro brasileiro no meio de tudo isso? Você que tem uma circulação muito grande, um relacionamento incrível em todo o país. O que dá para dizer que vem por aí dentro do agro brasileiro? Realmente vai ser um ano, principalmente para os estados do Sul, desse Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, um ano muito difícil, Gabriel. Um ano que realmente vai nos desafiar muito, porque no agronegócio, assim como qualquer setor, hoje não existe mais espaço para amadores. Nós temos que estar cada vez mais profissionais e atentos justamente a essa questão das mudanças, inovando, planejando, tendo gestão, né, é importante. Mas esse ano em especial vai ser um ano de muita dificuldade, porque os custos aumentaram muito, os custos de produção, então a gestão vai ser muito importante. E junto com esse aumento de custo exagerado que está acontecendo, infelizmente uma seca das mais severas da história do Rio Grande do Sul, da história do Paraná, Santa Catarina. Eu sou da região das Missões lá, e confesso aos amigos que o meu pai, por exemplo, não tem dormido mais, porque realmente os estragos a cada dia aumentam, os prejuízos aumentam, e realmente é uma seca que a gente não queria passar por isso, mas infelizmente são coisas que a gente não tem um controle, né, Gabriel? Então, o desafio para 2022 vai ser muito grande, de nós se unirmos, trabalharmos como estamos trabalhando junto ao Ministério da Agricultura para tentar mitigar os efeitos da crise, né, com uma resolução que atenda justamente o Manual do Crédito Rural, com uma renegociação, tanto na questão do custeio como investimentos, né, que mantenha o limite de crédito dos produtores rurais, que a gente possa trabalhar, Gabriel, fortemente na questão das causas, né, como a reservação de água para irrigação, um seguro rural amplo, né, que dê realmente segurança aos produtores rurais, para que ele possa investir e quando acontecer essas intempéries ele tenha uma cobertura de seguro razoável, é muito baixa hoje, muito cara, então a gente tem que melhorar muito em relação a isso. E esses temas aí vão ser fundamentais. Nós vamos ter então um produtor rural com custo de produção alto, repito, sem um produto e para uma safra que realmente vai exigir muito de gestão e planejamento dele. Então, 2022 e 2023 para os estados do Sul vai ser um ano de desafios muito forte e de dificuldade extrema aos nossos produtores, mas isso faz parte já do DNA nosso, o produtor rural é resiliente, a gente sabe disso, e com certeza, com muita fé em Deus, vamos superar mais esse desafio. E lá para cima, na região centro-oeste e nordeste, a gente sabe que lá o problema é o excesso de chuva, com prejuízos também muito grandes, ou seja, vai ser um ano de muitos desafios, os mercados estão consolidados, estão abertos, vão abrir mais mercados ainda, mas o produtor rural, a sugestão que eu posso fazer aqui, ouvindo justamente os mais experientes, é que tenha muita parcimônia, muita cautela, muita tranquilidade, e que faça muito planejamento e muita gestão, porque realmente o ano vai ser de custos altíssimos, e no caso nosso aqui do Rio Grande do Sul, sem produto. Então, realmente, a questão do desafio fica redobrada. Fácil nunca foi a vida de quem está no campo aí, e com certeza você falou muito bem, né? A capacidade que o produtor teve de superar muitas dificuldades nos últimos anos. A gente passou algumas, né? Sou um pouco mais velho que você aí, mas a gente acompanha alguns anos bem difíceis, né? Nossos pais, avós, mais difíceis ainda. Então, não vai ser diferente agora. Vamos sofrer um pouco, sim, mas a gente acredita muito
na união das entidades, no fortalecimento das entidades, nesse relacionamento institucional, entidades, governos, junto com produtores, a gente consegue sair dessa, né? E esperamos ainda mais fortalecidos, né? Com essa união. É isso que a gente pede, né? Que a gente possa estar sempre com as entidades fortalecidas e trabalhando em prol do produtor. Luiz Fernando, obrigado por estar com a gente aqui, obrigado por auxiliar a divulgar, a promover esse setor que ele é tão importante. O AgroMais nasceu dessa ideia, o nosso amigo Edio, da Rede 9, me desafiou um dia: Gabriel, você podia criar alguma coisa, você conhece um monte de gente, e vamos promover o agronegócio, eu te ajudo, eu te apoio aqui, vamos buscar alguém, ter patrocínio, vamos buscar uma empresa para fazer esse negócio de forma profissional, a transmissão aqui, mas nos ajuda a promover o agronegócio, porque... E daí saiu, né, o AgroMais, e começamos, né? Essa é a única intenção que a gente tem, promover o setor, promover ainda mais o agronegócio. Obrigado por estar com a gente, um bom trabalho para você. Vou devolver para você, para suas considerações finais, se despedir do pessoal que nos acompanha aqui. Perfeito, Gabriel. Primeiro, parabéns, né, pelo teu trabalho, pelo que o AgroMais tem feito, levado uma mensagem de muita qualidade, informação, conteúdo aos nossos produtores rurais. É disso que nós precisamos, é disso que os produtores desejam, justamente para procurar, dentro das redes disponíveis que tem, algo tão importante assim. Então, parabenizar pelo trabalho, agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês, levando informações aos nossos produtores, né? E mais do que isso, desejar em 2022, apesar da dificuldade, muita fé em Deus, muita tranquilidade aos nossos produtores, e que venha aí para frente, né, desse limão, fazer uma limonada, que a gente possa colher, no caso, né, bons frutos aí de decisões importantes, que possam justamente lá na frente dizer que daquele momento de dificuldade a gente conseguiu construir algo com muita união, né, com muito estudo, algo que realmente fique concreto e que traga a esses produtores rurais justamente algo que lá para frente eles vão agradecer, porque realmente mudou a vida ou trouxe justamente tranquilidade. Principalmente, eu reforço, na questão da causa da seca, que é a falta de água, e a questão do seguro rural amplo. Além disso, Gabriel, para encerrar também, dizer que esse ano vai ter um ano de eleições, é um ano de eleições que envolve também, queira ou não queira, indiretamente a vida do produtor, e que nós vamos estar, sim, ao lado daqueles candidatos que defendam a livre iniciativa, o direito à propriedade e que, de fato, queiram defender a classe rural, os produtores rurais e esse agro que tanto bem faz e que é responsável por 25% do PIB brasileiro, e de cada 3 empregos gerados, um vem desse setor. E realmente é a vocação do Rio Grande do Sul e do Brasil, e isso é importante a quem está nos acompanhando, que fique atento justamente naqueles potenciais candidatos que realmente conhecem e defendem de fato o nosso setor. Um grande abraço a todos aí, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Luiz Fernando Pires, que é advogado, é assessor da presidência da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, é produtor rural, neto de produtor, filho de produtor rural, aí pelos 2 lados da família, como ele já mencionou aqui. Tem feito um trabalho incrível na questão da organização das comissões jovens dentro do estado do Rio Grande do Sul, relacionamento em todo o Brasil também. Fica o convite a todos que nos acompanham aqui em todas as nossas redes, que a gente está divulgando esse material, os contatos, que possam acompanhar o Luiz Fernando nas redes sociais, Instagram, Facebook, acompanhar esse trabalho que ele vem fazendo. Esses dias eu vi uma postagem dele muito interessante, né? Fala aí por um Rio Grande que sirva de modelo a toda a terra, né? Então, realmente que a gente possa inspirar cada vez mais este estado, principalmente, né, falando aqui para quem está no Rio Grande do Sul, mas também todo o Brasil, né? Porque, para quem não sabe, este é um pedaço aí do nosso hino do Rio Grande do Sul, né? Que faz menção a esse modelo, né? Que a gente possa cada vez mais resgatar isso e que 2022 sirva realmente para tornar esse estado um modelo a toda a terra. Luiz Fernando, obrigado mais uma vez por estar com a gente. Obrigado aos parceiros da agência Campo Digital, da W Congress, que transmite e faz toda a nossa operação técnica do nosso evento digital, e a Rede 9, que é o grande apoiador desse evento. Nos vemos no próximo AgroMais.